Essas 5 situações me fizeram pensar muito sobre a nossa salvação. Me fizeram pensar muito sobre como nós temos encarado a nossa salvação e quais são as implicações da nossa salvação sobre a minha vida e sobre a igreja. Eu fiquei talvez um tanto mais surpreso, porque talvez eu tenha aberto os meus olhos essa semana, mas essas coisas acontecem o tempo inteiro. O tempo inteiro você recebe uma ligação de alguém que está passando por uma situação específica. O tempo inteiro você é abordado por alguém no sinal pedindo alguma coisa para você. O tempo inteiro você é abordado na hora de sair do mercado com alguém pedindo alguma ajuda ou falando alguma coisa. Você escuta o vizinho do lado gritando com a esposa. O tempo inteiro a gente está cercado disso. A gente está cercado dessas coisas. O mundo que se desvanece é um mundo que está ruído, está caindo tudo. E para todo lado. Para todo lado. E o que a minha salvação tem a ver com tudo isso? Eu tenho percebido que dentro das igrejas, e eu vou falar agora um pouco sobre a minha vida nesse sentido, entendam como alguém que está falando por mim mesmo. Por muito tempo, eu transformei o id no vinde. Por muito tempo, eu tenho transformado a ideia de eu sair do meu lugar, da minha zona de conforto, para fazer alguma coisa por alguém, mostrar o evangelho de Cristo para alguém, por uma desculpinha do tipo, vem para minha igreja, lá eles vão falar de Jesus para você. Por que eu não falo? Vamos numa reunião X, vamos numa reunião Y. A gente terceiriza a pregação do evangelho por conveniência, por conforto. A salvação que nos foi recebida e nos traz alegria, para muitos de nós, eu creio aqui, nos traz alegria, nos traz satisfação, é algo que a gente, quando quer transmitir para os outros, a gente não transmite, a gente terceiriza. A gente fala que a igreja vai falar de Jesus para você, a gente fala que um filme X, um filme Y vai ser bênção para você. A gente até fala, vai falar com o pastor Ciro é uma bênção, o pastor Ciro vai falar de Jesus para você, ele vai te ajudar nessa situação. E aquela oração que o pastor Ciro ensina para nós, do Juan Carlos Ortiz, a gente deixa de fazer a oração do Senhor, me usa. Em vez de Senhor abençoa, Senhor me usa como bênção. Senhor faz com que eu faça. E aí quando eu paro para pensar nessas coisas, eu tenho percebido que a salvação para nós, dentro das igrejas, e eu já comentei isso há um tempo atrás, tem se tornado uma espécie de amuleto. Uma espécie de amuleto. De maneira que em determinadas situações da nossa vida, a gente pega esse amuleto e fala assim, ai, que bom, lembrei que eu tenho esse amuleto que me traz sorte. Quando na verdade deveria ter transformado completamente a nossa existência. Um professor de filosofia da USP, ele tem uma ilustração que eu acho interessantíssima, que ele fala que os evangélicos, há coisa de 40 anos atrás, eles enviavam missionários para outras nações. Para outras nações. Há coisa de 30 anos atrás, os missionários eram enviados para outros estados, já não para as nações, mas para os outros estados, outros lugares. Coisa de talvez 20 anos atrás, os missionários começaram a abrir igrejas nas cidades vizinhas. Não precisava trocar de estado, mas ali uma cidadezinha vizinha já basta. E talvez hoje os evangélicos precisem se entender como missionários dentro das próprias igrejas. Porque dentro da igreja tem gente que não entendeu a salvação. Porque dentro da igreja tem gente que está enxergando a salvação como um amuleto. E eis aí a minha reflexão. Salvação, será que é o fim? Será que o fim da nossa vida é a salvação? Sim e não. Permitam-me explicar. A salvação é o fim da nossa vida porque nós morremos no momento em que ressuscitamos com Cristo. Amém? Creem nisso? É bíblico? Ok? No momento em que nós nos entregamos a Cristo, entendemos que o nosso velho homem morre para que haja um nascimento do novo homem. Então a salvação se torna o fim, sim, desse velho homem. Se torna, sim, o fim. Mas e para o novo homem? O que a salvação é?
o começo. Para o novo homem, a salvação é o começo. Dali para frente, existe santificação. Dali para frente, existem muitas ações, muitas coisas que precisam ser feitas. Dali para frente, exige mudança de pensamento, mudança de postura, mudança de coração. Por quê? Porque a vida muda a partir dali. O velho homem morre, o novo homem agora com a salvação sendo o início, o começo de todas as coisas, o começo da nossa eternidade. E o pastor Sérgio estava conversando disso esses dias, eu não lembro, foi algum comentário que o senhor fez, de que nós já vivemos a eternidade. Acho que nós já vivemos a eternidade. A partir do momento do novo homem, a eternidade começa. E daqui para frente, é a eternidade. Eternidade com o Pai. Amém. Glória a Deus por isso. Não mais uma vida de morte, mas uma vida de eternidade de vida. Glória a Deus por isso. E sobre isso, sobre essa salvação, eu queria fazer um breve comentário do texto. O texto de Efésios que nós lemos, ele pode ser dividido em 4 partes, sendo 4 partes intercaladas, digamos assim. Sendo 2 delas mostrando um cenário ruim e 2 delas mostrando um cenário bom. Se nós lermos, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, a gente vai ver o cenário ruim, uma primeira parte do cenário ruim. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que é Satanás, o espírito que atua nos filhos da desobediência, enfim, filhos da ira, e termina com merecedores da ira de Deus. Filhos da desobediência, merecedores da ira. Um cenário muito ruim. E eu gosto que o apóstolo Paulo deixa muito claro que todos nós estávamos assim. Todos. Se você tem dúvidas acerca da sua salvação, saiba que você pode fazer ainda parte desses todos. Merecedor da ira de Deus. Merecedor do inferno. Todos nós, em nossos delitos e pecados, merecedores do inferno. Essa é a condição que nós somos sem Deus. Essa é a nossa condição sem Deus. Inferno. Merecedor da ira. Mas graças a Deus pelo versículo 4. E do versículo 4 até o versículo 10, mais especificamente, na verdade, do versículo 9, a gente vai encontrar um cenário onde Deus muda a situação. De merecedor da ira, para agora, o termo que ele usa, ressuscitados, filhos do seu amor, assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A partir de agora ele fala sobre um momento na nossa história em que o cenário muda. Um cenário de merecedores da ira para agora assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Resgatados do lamaçal do pecado para agora limpos com novas vestes e assentados com Jesus. Que maravilha, que privilégio. Mas ele também deixa muito claro quem foi que fez isso. E ele fala também o porquê ele fez isso. Percebam. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O que o apóstolo Paulo está falando? Queridão, se dependesse de você, você ia morrer merecedor da ira. Mas por causa do amor de Deus e porque Ele quer que nos séculos vindouros as pessoas olhem para a sua história, olhem para a sua vida e glorifiquem a Deus que te resgatou do lamaçal do pecado, por causa da glória dEle, Ele te salva. E te salva pela graça, para que você não tenha de nada o que se orgulhar. Para que não tenha nada em você que você bata no peito e fale, consegui. Porque não é por você, mas é por Deus. Amém. É dom de Deus. É pela graça de Deus. Pela graça de Deus.
No versículo 11, a gente volta para o contexto anterior. No versículo 11, a gente volta para esse contexto que agora a gente encontra na narrativa esse cenário, mas agora nos convidando a lembrar de onde nós saímos. Agora já não mais no contexto de você entender quem você é, mas de onde você veio. Tanto que a palavra que ele usa no versículo 11 é lembrai-vos. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. A ideia aqui, ele está falando especificamente da ideia dos gentios alcançados, tá bom? Paulo está falando dos gentios alcançados, o que serve sim para nós como pessoas que foram alcançadas fora daquela aliança específica do judaísmo, ok? Serve para nós. Sem Deus, um cenário caótico. E aí no versículo 13, da mesma forma que ele começou o versículo 4, mas, agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, falando dos gentios e dos judeus, fez um, ok? Para ser corpo de Cristo, e no final ele fala, destruindo por ele a inimizade, por causa de Cristo, destruindo não só a inimizade ali entre gentios e judeus, aquela ideia, aquela separação, mas também nos trazendo de novo agora a ideia da salvação. Nesse texto nós encontramos a síntese da salvação. Nós entendemos como funciona, nós entendemos como nós deveríamos nos portar diante dessas coisas, como deveríamos nos relacionar com Deus diante dessas coisas, mas aparentemente, ou quase que certamente, principalmente por causa das 5 histórias que eu contei para vocês um pouco antes, eu tenho percebido que essa história não é tão fácil de entender assim. A verdade é que a salvação, ou o plano de salvação para nós, ele não é tão fácil de entender. Porque se fosse fácil de entender, talvez as nossas práticas, ou a nossa forma de lidar com as pessoas que nos procuram socorro, seria diferente. Percebem isso? Se nós entendêssemos a salvação como um dom de Deus, tudo que a gente queria nesse momento era compartilhar com as pessoas esse mesmo dom. Amém. Compartilhar com as pessoas uma graça recebida. Mas de alguma forma a gente se apropria desse presente achando que a gente alcançou por algum mérito nosso e a gente não quer compartilhar. Por quê? Porque deu trabalho. Não deu trabalho. Não deu trabalho. Esse grande presente que você ganhou é um presente, não é uma coisa que você comprou. Não é. Então, como diz o ditado, e é um ditado que creio que os irmãos conheçam muito bem, entendeu ou quer que eu desenhe? Resolvi desenhar. Amém? Amém? Não sou um pintor. Vocês vão perceber pela qualidade do meu desenho que eu não sou um pintor. Entretanto, eu queria compartilhar com os irmãos uma curta história, que é a nossa história. Na verdade, quando nós pensamos sobre a nossa história diante da humanidade, a gente tem facilidade de reconhecer Deus como Criador de todas as coisas. Nós, no nosso contexto, nós temos facilidade de reconhecer Deus como Criador, como aquele que se tornou responsável por criar todas as coisas da forma como elas são. E a gente entende que nós estamos no mundo. A gente entende que Deus construiu o mundo da forma como ele é. E no mundo está você. Ok? Alguns um pouquinho mais gordinhos que o desenho, mas está você aqui. Você faz parte desse contexto. Você faz parte desse mundo criado por Deus, com todas as suas diferenças, com todas as suas personalidades, histórias, com todas as suas variedades, do rico ao pobre, do negro ao branco, do gordo ao magro, do alto ao baixo,
independente dessas coisas, todos se entendem como criação de Deus. Estamos no mundo por isso. E apesar das diferenças que nós temos no nosso dia a dia, dos nossos contextos, existem algumas coisas que são comuns a todos nós. Coisas como, todos nós ansiamos por paz. Todos nós queremos usufruir de paz. Até mesmo pessoas que não conhecem a Deus, ou até mesmo pessoas que vivem em ambiente aparentemente pacífico, elas anseiam por um paz nos seus pensamentos, nas suas emoções, faz parte de nós. Outra coisa que todos nós desejamos e buscamos com frequência, amor. Desejamos amor. Não só a quem amar, mas sermos amados também. Em alguns contextos mais do que outros, mas é uma necessidade geral. Buscamos perdão da parte de pessoas, buscamos nos sentir perdoados por coisas que fazemos, por coisas como nos sentimos. Faz falta isso no nosso contexto, independente, gente, de novo, independente de cor, de raça, de peso, de classe social, é uma coisa que as pessoas buscam. E naturalmente, esperança. Também desejamos isso. 4 coisas que é muito comum e é muito difícil que qualquer pessoa nesse salão fale assim, não quero isso não. Na verdade, se eu precisasse perguntar, com certeza todos vocês afirmariam, sim, quero paz na minha vida, quero amor, quero perdão, quero esperança, por alguma situação que está alavancada, por alguma coisa. Entretanto, nesse mundo, ao invés de perdão, nós encontramos culpa. Ao invés de esperança, encontramos medo. Ao invés de paz, encontramos guerras das mais diversas. E não entendam guerras necessariamente com os conflitos que nos atingem, mas guerras até internas. A gente sabe das nossas emoções que viram uma bagunça vez ou outra, e a gente precisa guerrear conosco mesmo em determinados momentos. E aí, ao invés de amor, a gente encontra o quê? Ódio. Ódio. É isso que a gente encontra. No mundo caído, onde nós ansiamos por paz, amor, esperança, perdão, o que nós encontramos, na verdade, é guerra, ódio, culpa, medo. São essas coisas que nós encontramos. E não precisa ir longe para você encontrar essas coisas. Na verdade, se você olhar para o seu vizinho, aqui mesmo, não é seu vizinho de casa não. Se você olhar para o seu vizinho, talvez ele esteja lidando com uma dessas coisas, no seu coração. Talvez ele esteja precisando de uma ajuda, de um socorro, porque de alguma forma ele está tentando lidar com essas coisas e não está conseguindo. Por quê? Porque tudo que ele queria era aquelas 4 lá de cima. Mas aquilo que ele encontra é o oposto. O oposto. E é curioso pensar nisso porque eu lembro muito do caso daquela senhora que me procurou, grávida dos gêmeos, no carro, da história que eu comecei essa ministração. A primeira coisa que eu falei para ela, quando eu falei, eu posso orar por você, é, por favor, ore por mim. Por que você acha que as pessoas estão tão carentes dessas coisas? Porque todas elas, apesar de estarem aqui, no mundo, reconhecem a necessidade de Deus. Reconhecem a necessidade de um Deus que precisa estar dentro do coração para suprir esse vazio que nos existe, que em nós existe, e que a gente fica procurando em tantas coisas nos satisfazer, mas não encontra, porque só encontra nele. Então quando você oferece para alguém, eu quero orar por você, dificilmente alguém vai recusar. Não sei se vocês já ouviram falar de estratégias de evangelismo, onde as pessoas levantam plaquinhas do tipo orações grátis. E as pessoas param. Elas compartilham um pedido de oração. Elas querem que você ore mesmo por elas. Elas querem. Por quê? Porque existe a necessidade de Deus. E o homem, como ser controlador e egoísta como é, ele começa então a sua jornada. Ele começa a se corrigir, porque afinal eu vou para a igreja assim que eu me endireitar. Quantos de nós já não ouvimos essa história, né? Vamos para a igreja? Não, deixa eu me endireitar primeiro, depois eu vou.
E aí ele começa a largar a bebida. Tentar largar a bebida. Ele começa a não mentir mais ou a trabalhar de forma correta no seu trabalho. Ele começa a respeitar mais a sua esposa e a cuidar melhor dos seus filhos. Ele começa a fazer uma série de coisas entendendo que isso vai levá-lo até Deus, porque afinal é o certo a se fazer. Se eu fizer o certo, Deus vai fazer. Se eu fizer o certo, Deus vai me abençoar. E que curiosamente era o pensamento daquele jovem que estava 3 meses se rebelando contra Deus, falando, mas eu fiz tudo certinho. Por que Deus não fez? E eu perguntei para ele, aonde está escrito na Bíblia que as obras são forma de barganha com Deus? Aonde está na Bíblia escrito que as coisas que a gente faz vão ganhar maior forma de Deus encarar as coisas? Não é assim que funciona. E talvez você esteja tentando muitas coisas aqui. Muitas coisas. E alguma dessas coisas pode soar até como algo piedoso. Eu vou para a igreja nos domingos. Olha, eu até ajudo lá, abençoando a obra missionária. Mas Deus, eu sou dizimista fiel. E deve ser, tá bom? Deve ser. Mas Senhor, eu até orei com aquela pessoa que estava lá, aquela situação. Por que o Senhor não fez? Por que o Senhor não faz? Porque tem uma barreira que nos impede de já chegarmos até Deus. Existe uma barreira, e eu creio que todos os irmãos aqui já ouviram falar bastante dela, que é o que causa a separação entre Deus e o homem, que é o nosso pecado. O nosso pecado nos afasta de Deus. O nosso pecado é aquilo que impede o homem de se achegar até Deus. O nosso pecado é aquilo que faz com que eu até mesmo me considere uma pessoa justa pelos meus atos, mas no final das contas eu reconheço que não o sou. E não o sou, não pela minha capacidade, não pela minha eloquência, não pelas coisas do tipo, mas porque existe uma barreira que me impede de chegar até Deus. O pecado me impede de chegar até Deus. Então, queridos, entendam uma coisa. O Evangelho de Deus é um Evangelho tão gracioso e tão maravilhoso que não exige isso aqui, de você. Para a salvação, não. Para a salvação não exige obras. Em outras muitas religiões, ele vai falar, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso para ser salvo. Não! No Evangelho de Cristo, que nós lemos em Efésios capítulo 2, vai falar que é graça de Deus. Vai falar que é graça de Deus. Vai falar que a ação é dele, não é nossa. Vai falar que foi ele quem fez, não nós. E sabe quem foi que arrebentou esse pecado aqui? Quem foi que extirpou com esse pecado aqui, que impedia a gente de qualquer maneira de chegar até Deus? Quem foi? Nós estávamos tentando. E a gente tentou muito. Em alguns casos a gente desiste. Para admitir para Deus, falando assim, Deus, eu não dou conta. E quando a gente reconhece em Deus, Deus, eu não dou conta, é a hora que Ele fala, não dá mesmo. Porque quem já deu conta de tudo foi Jesus. Foi Jesus que apagou o meu pecado. Foi Jesus que morreu no meu lugar. Foi Jesus que fez com que nenhuma das minhas intenções, mesmo que intenções muito boas, mesmo que intenções muito legítimas e aparentemente com cara de piedade, mas não me levavam até Deus. A ponte, de fato, quem construiu foi Jesus. E vocês sabem muito bem como. Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, foi colocado uma coroa de espinhos, ele foi preso com pregos nas suas mãos, nos seus pés, ele derramou o seu precioso sangue para que você e eu tivéssemos vida,
O sacrifício de Cristo na cruz é essa realidade. O maior presente gracioso de Deus é essa verdade. De que o preço do meu pecado, que eu nunca conseguiria pagar, foi pago na cruz do Calvário, pela pessoa de Jesus. Ele morreu no meu lugar. Isso é graça. Isso é graça. Isso é graça. Mas a história não acaba aí. Na verdade, se você para pensar no seu coração hoje, talvez você até ache bonita essa história aí. E você goste da forma como foi demonstrada. Mas ainda existe uma verdade que precisa ser dita. Diante dessa história, muitas pessoas têm se posicionado de alguma forma. E para ser bem resumido, a gente tem duas formas de lidar com essa história. Que eu estou desenhando aqui simbolizando dois corações. Existem duas formas básicas de você lidar com essa história, da salvação em Cristo Jesus, dessa morte pelos seus pecados. Uma delas, e é a mais comum, e infelizmente tem estado cada vez mais presente dentro das igrejas, é a história de pessoas que ouvem essa história e continuam colocando o eu dentro do seu coração e a cruz de Cristo fora. É muito comum essa história. Pessoas que sabem da história de Jesus. E você fala para elas, olha, Jesus morreu por você. Não, eu sei. Ele morreu pelos seus pecados, o sangue dele foi derramado por você. Eu sei. Eu sei disso. E como é que está o seu coração diante disso? Meu coração continua comigo dentro e com Jesus fora. Mas tem outras pessoas, e uma vez mais a graça de Deus, que na hora que entendem isso daqui, a capacidade que existe em Deus de quebrar a barreira do pecado, apesar das minhas inúmeras tentativas, colocam Jesus no lugar certo. E mandam o eu para fora. E mandam o eu para fora. Entendem que é graça, entende que é presente, entende que é Deus entregando a salvação para você, porque alguém já pagou o preço, e você recebe esse presente, e você o ama, e você o abraça com todas as suas forças. Por quê? Porque você entendeu que é gracioso, que você não conseguiria. Pessoas que têm colocado o eu dentro do seu coração, crendo na promessa de que Jesus vai voltar, são corações que ficarão eternamente distantes do Pai. Pessoas que ouviram a história, mas continuaram colocando Jesus para o lado de fora do coração. Não buscaram transformação, não buscaram a sua morte do velho homem e o nascimento do novo. Pessoas que colocam Jesus dentro do coração, com esse novo começo, experimentam uma eternidade com Deus. Experimentam a partir dali uma nova vida, uma nova experiência, onde todas as coisas se fazem nova, onde todas as coisas são restauradas para o louvor e glória de Deus. Glória a Deus. É mesmo assim. Entendeu o que é que eu desenho? Deus está falando aí. Entendeu o que é que eu desenho? Eu queria parar essa pregação por um instante. E eu vou dar alguns segundos para você sondar o seu coração, para me dizer como é que está esse seu coração aí. No seu dia a dia, como é que está o seu coração? Seu coração tem colocado Jesus no centro ou tem colocado você mesmo? Talvez seja uma boa oportunidade de você orar pedindo esclarecimento de Deus em relação a isso. Mas vamos continuar. Ainda em Efésios capítulo 2, existe um versículo que é uma ponte maravilhosa para nós, de tudo aquilo que tem sido dito.
Se você ler esse texto algumas vezes, você vai perceber que existe apenas um versículo em Efésios 2, de 1 a 16, que aparentemente está fora desses dois contextos de cenário ruim, cenário bom, cenário ruim, cenário bom. E parece que ele se posiciona exatamente no meio. É o versículo 10. O versículo 10. A partir do versículo 8 fala assim: porque sois salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Mas que curioso falar isso, porque num primeiro contexto ele está falando, olha, você esquece as obras não têm nada a ver com a sua salvação, e de fato não tem. Não tem. As suas obras não interferem na questão da salvação, porque a salvação é graça de Deus. Entretanto, ele já deixa muito claro que vocês não são salvos pelas obras, mas para as obras. Existe uma finalidade na sua salvação e uma implicação de ser salvo, que é a implicação de fazer com que essa mensagem seja transmitida até os confins da terra. E os confins da terra incluem o quarto do meu marido que não é crente, o quarto do meu filho que não se converteu ainda, um tio meu que nunca ouviu a palavra de Cristo ou nunca entendeu que graça maravilhosa é essa, o meu vizinho, a minha rua, a minha cidade, até os confins da terra. É do aqui até os confins da terra. A finalidade da nossa salvação, queridos, é transmitir essa mensagem. A gente precisa transmitir essa mensagem e andar nas obras que Deus preparou de antemão para que nós andássemos nela. Existe um padrão novo de vida agora. Existe um novo nascimento. E nesse novo nascimento existe um novo padrão, existe uma nova forma de encarar a vida. A imagem foi? A imagem para projetar? Existe um novo padrão. Eu já estou chegando na conclusão, queridos. Existe uma nova forma de enxergar a nossa vida agora. A nossa salvação precisa ser relembrada com frequência para que a gente não caia no erro de achar que a nossa salvação foi algo conquistado por nós, para nós. Porque não foi. Não foi. E a nossa tentação, a nossa tendência é essa. Achar que a nossa salvação foi um presente tão precioso que eu não posso compartilhar com ninguém. E é curioso pensar nisso. Eu vou dar o exemplo dos adolescentes, não é, digamos assim, humilhante para nenhum deles, porque eu imagino que muitos de nós aqui dentro da igreja teriam a mesma resposta. Se alguém hoje lhe pedisse a explicação, a razão da vossa esperança, aquilo que te traz esperança, perdão, paz e amor, o Evangelho, aquilo que te torna salvo, você estaria pronto a fazê-lo? Você estaria pronto a explicar para as pessoas qual é a razão da vossa salvação? Você estaria pronto para isso? Você estaria pronto a compartilhar com qualquer um que te procurasse, em qualquer uma daquelas 5 situações que eu listei agora? Você estaria pronto para falar qual é a solução? Onde encontramos salvação e solução? Em quem encontramos solução e salvação? Você estaria pronto para isso? Alguns adolescentes confessaram, olha, eu tenho dificuldade. E glórias a Deus pela sinceridade e pela honestidade dos adolescentes, que não querem bancar os sabichões ratos de igreja, né? A verdade é que muitos de nós, com 30, 40 anos de igreja, não sabemos também. Não estamos prontos para explicar qual é a razão da nossa esperança. Sim? Não? Bom, eu trouxe uma imagem, se daqui para o final aparecer, ótimo se não aparecer. Foi uma foto que ficou bem conhecida há tempos atrás. Não vou saber exatamente onde aconteceu. Mas em determinado momento uma pequena ovelha caiu em uma correnteza muito forte. E o seu jovem pastor
Ele pula nessa água, ele segura essa ovelha com todas as suas forças e tenta se agarrar em alguma coisa para segurar essa ovelha. Quando de repente ele encontra um segundo jovem que vai correndo ajudar aquele jovem pastor a tirar a ovelha da água. E eles registram esse momento. Eles registram o momento em que aquele jovem está de pé do lado de fora, puxando aquele jovem pastor que está todo molhado dentro da correnteza, segurando a ovelha com toda a força para resgatar, para tirar essa ovelha de dentro dessa correnteza. E é uma imagem linda. É uma imagem linda. E se a gente pensa no contexto cristão, fica mais linda ainda. Até que ponto o nosso pastor foi para resgatar aquela ovelha perdida? Até que ponto que o nosso pastor maravilhoso se jogou naquela correnteza, correndo riscos e morrendo para que nós tivéssemos vida? Só que o mais incrível da imagem, na verdade, não são os 3 personagens, porque a gente tem facilidade de se encaixar nos 3 personagens. A gente consegue se encaixar no perfil da ovelha. A gente consegue se ver como a ovelha que foi resgatada. Glória a Deus por isso. A gente até consegue se ver como o pastor que talvez tenha catado aquela ovelha e está trazendo, e a gente fala ganhando almas para Jesus, e a gente se orgulha disso, e a gente traz aquela ovelha para fora. E você consegue se encaixar e se colocar na posição do pastor. E talvez você consiga se encaixar também no papel daquele jovem que está auxiliando aquele pastor. Talvez aqui dentro da igreja você olhe e fale assim, não, eu sou a pessoa que está ajudando o pastor a tirar as ovelhas aí do mundo, das trevas, da escuridão, e você está sendo essa pessoa, e você consegue se encaixar nesses 4 perfis. Mas curiosamente, enquanto eu preparava essa ministração, e diante das 5 histórias que eu contei para vocês, o papel que eu tive mais facilidade de me encaixar foi o papel de quem está olhando a foto. O papel daquele que não está na foto. Do espectador. Do que está vendo as coisas acontecerem, mas que não está fazendo. Não está sendo nem ovelha, não está sendo nem o pastor, não está sendo nem aquele jovem que ajudou o pastor, mas está sendo aquele que está de fora olhando aquela cena. Eu me vi como esse. Eu me vi como esse. E no mundo que está se desvanecendo, um mundo cheio de ruína, de tristeza, e eu me vi como uma pessoa que está precisando crer, que está precisando confiar, que está precisando entender que isso aqui é graça de Deus, que a minha salvação traz implicações para a minha vida, que a minha salvação não se trata de um presente que eu vou levar para mim, comigo, para o resto da minha existência, mas é algo que eu preciso compartilhar. Eu preciso fazer com que a minha vida transmita essa mensagem em todo o tempo. Apareceu? Não? Não precisa. Qualquer coisa eu mando até no grupo da Casa de Oração depois, não se preocupe com isso. Eu queria caminhar para a conclusão dizendo o seguinte para vocês, queridos. Essa semana eu ouvi uma pregação e o pastor ele compartilhou uma frase do Sproul que trazia a seguinte mensagem: se você sabe o necessário para ser salvo, você sabe o necessário para ser missionário. Vou repetir. Se você sabe o necessário para ser salvo, você sabe o necessário para ser um missionário. Você sabe o necessário para que pessoas saiam das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Você sabe o necessário para resgatar pessoas das trevas, da escravidão do pecado, para a liberdade, para a sua maravilhosa luz. Você sabe o necessário para que as pessoas morram para esse mundo e vivam para Deus. Você sabe. Agora, se você não sabe o necessário para a sua salvação, eu desenhei. Curve a sua cabeça. Eu já estou nessa igreja há mais de 2 anos e eu lembro de poucas situações onde nós fizemos uma oração de conversão.
onde você esteja decidido a entregar a sua vida ao Senhor. E talvez diante dessa mensagem de hoje você tenha percebido que você não está entendendo o evangelho da graça. Você está entendendo um outro evangelho, um evangelho qualquer. Talvez você tenha ouvido essa mensagem e você não tenha entendido até hoje o que significa o sacrifício de Cristo na cruz por você e tenha tratado isso de forma comum, de forma talvez até histórica, mas sem ser algo que te traz salvação. Então a minha primeira oração e o meu primeiro pedido é: existe alguém hoje que queira entregar a sua vida para Jesus, confiando no evangelho da graça e crendo que Ele morreu na cruz por você e querendo a partir de hoje ser esse novo homem que vai usufruir de paz, amor, perdão e esperança, não mais culpa, não mais medo, não mais ódio, não mais guerras, mas a partir de agora alguém que vai viver e usufruir de um relacionamento íntimo com Deus? Existe alguém hoje que quer fazer essa oração entregando a vida para Jesus? Existe alguém? Amém? Amém? Existe mais alguém? Existe mais alguém? Entendam que vai ser mais vergonhoso Deus perguntar para você: e as tantas oportunidades que eu te dei? O que você fez com cada uma delas? Não é vergonha nenhuma entregar a vida para Jesus. O céu faz festa quando você entrega a sua vida para Jesus. Existe mais alguém que queira fazer essa oração de conversão nessa noite? Amém? Mas eu vou fazer ainda uma segunda pergunta. Talvez você entenda a mensagem de salvação, mas você reparou ali que o teu coração está sendo o coração do eu, no centro do coração. Não está sendo o coração que coloca Jesus no seu coração. Está sendo um coração que você entende a mensagem de salvação, você crê que é salvo, mas as implicações da tua salvação não estão boas. Não está bom. Você não está conseguindo. Você entende que o seu eu está governando você. Você está adorando mais a você mesmo do que a Deus. Se você é essa pessoa, eu também gostaria que você se manifestasse para orar por você. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar. Senhor, tudo aquilo que era necessário, Deus, para alcançarmos a salvação, foi o Senhor quem fez. Não existem obras, não existem argumentações, não existe beleza, Deus, não existe estética, não existe aparência. O que existe, Deus, é um coração completamente dependente do Senhor, Pai, dependente de que o Senhor faça, de que o Senhor seja. Senhor, nos ajuda a lembrar da mensagem de salvação. Nos ajuda a reconhecer a necessidade de sermos impactados pela Tua morte na cruz todos os dias. E Deus, que essa mensagem não acabe em nós, ela não pare em nós. Que a gente tenha a capacidade de reproduzir isso com muita facilidade, porque afinal é um presente que o Senhor nos deu, Pai. É um presente que o Senhor nos deu. Que a gente não assuma, Deus, o governo dos nossos corações, mas que a gente o entregue sem reservas, Deus, ao Senhor. Que a gente entregue o nosso coração, a nossa mente, a nossa existência ao Senhor e confie, Pai, e creia na Tua soberania. Creia na salvação graciosa, Deus. Creia num relacionamento amoroso que veio do Senhor para nós. O Senhor pagou um alto preço, Pai, pela nossa salvação. Que nós possamos dar valor a ela e reconhecer que não há conquista nenhuma nisso, senão conquista do Senhor. O Senhor nos conquistou para si, o Senhor nos comprou para si. Senhor, quanto aos 5 exemplos que dei, e quanto a tantos outros que nos cercam, Deus, eu faço a minha oração e falo ao Senhor: eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei o necessário para ser salvo, Deus. E eu sei que isso me faz o bastante para ser missionário, para propagar o Teu amor, para propagar o Evangelho.
E que assim seja na minha vida, Deus. E eu oro para que nos meus irmãos também seja. Que eles sejam tocados pelo Senhor com coragem, com ousadia, com simplicidade de coração e humildade para reconhecer que é o Senhor quem faz. E que sejamos, Deus, impactados pelo Teu amor e pelo Teu Evangelho a cada dia. Não nos permita esquecer, Deus, da nossa salvação, de onde fomos tirados, para onde fomos levados e por quê e para quê que isso aconteceu. Constrange-nos, Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém.